Abra sua Bíblia comigo, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 2. Lá no finzinho. Tiago, capítulo 1, verso 2. Amém? Acharam, irmãos? Tudo bem aí? Tiago 1, 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Até aqui, amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Gostaria de pedir que os irmãos não se levantassem nem para ir no banheiro, nem para beber água durante a palavra, amém? Só se não tiver jeito, só se for um caso extremo, em nome de Jesus. E agora nós vamos receber a palavra do Senhor. Então nós não podemos fazer de qualquer maneira, amém? Diga assim: eu preciso ser íntegro. Amém, irmãos? Hoje eu meditava nessa palavra, e eu ando incomodado há alguns dias a respeito da palavra crise. Nós temos ouvido, é a palavra que a gente mais escuta, né? Ai, crise, crise. Eu quero te dizer qual é a principal crise que nós estamos vivendo. Crise de caráter. A principal crise que nós estamos vivendo é a crise de caráter. E eu quero definir com você o que é crise. Eu acho muito interessante que a palavra diz o que ela é mesmo. Qual que é o significado de crise? Conjuntura socioeconômica problemática. Será que nós temos isso? Acho que não. Desequilíbrio entre bens de produção e de consumo. Será? Acho que não. Normalmente definida pelo aumento dos preços. Será que nós estamos vivendo crise? Pelo excesso de desemprego, de falências, crise econômica. Isso fala de crise econômica. Vamos ver outro tipo. Figurado. O que seria crise no sentido figurado que o dicionário diz? Momento perigoso ou difícil. Período de desordem. Será que isso está acontecendo na sua vida? Outro sentido. Situação conflituosa. Tensão. Crise familiar. Será que isso está acontecendo com você? Outro sentido. Expressão de ausência, carência, crise de mão de obra, em que há decadência, queda, crise de moralidade. Eu comecei a analisar tudo isso aqui e fiquei pensando, eu acho que nós estamos vivendo todos esses tipos de crise. E aí a gente começa a pensar, qual seria a solução? Tem uma outra definição do outro dicionário, que fala de outra maneira, que fala que crise é um momento de decisão, de mudança súbita, ação ou faculdade de distinguir, decisão, momento decisivo,
difícil, momento de decidir e julgar. Aí você vai falar assim, o que eu tenho que decidir? Primeira coisa, o que pode dar jeito em qualquer tipo de crise? O que pode solucionar qualquer tipo de crise? Qual seria a escapatória? O que nós vamos fazer? Eu estou com todos esses tipos de crise, pastora. Qual que é a solução para a minha vida? Diga assim, a igreja do Senhor. Amém, irmãos? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você é igreja? Quem é igreja, diga amém. Amém. Que lindo! Você é igreja mesmo? Será que você hoje está sendo solução de crise? Ou ponto de crise? Ou motivo de alguma crise? Porque às vezes nós falamos a palavra crise e achamos, eu estou nessa luta. Sabe por quê, pastor, que eu estou com essa cara hoje? De quem morreu e esqueceu de deitar? Porque a crise. Nós precisamos entender o que nós estamos falando e quem nós somos, irmãos. Eu ando extremamente incomodada com isso. Eu quero te avisar uma coisa, o dinheiro ainda não sumiu não, mas o povo já está com o espírito de crise. Não sumiu da minha casa, sumiu. Será que foi só da minha? Irmãos, não deu tempo de acontecer uma quebradeira geral. Não deu tempo ainda. Mas o povo já está se preparando para uma crise que talvez ele não esteja vivendo ainda. E nós, como povo de Deus, fazemos isso no natural e no espiritual. Nós já fazemos cara de crise. Vocês estão tudo com cara de crise. As caras que dá até tristeza de olhar. Chega aqui na igreja com cara de crise. Cara de crise. Misericórdia. Que igreja é essa? Que igreja é essa que o inferno não vai prevalecer contra ela? Já prevaleceu. Isso não é igreja viva, isso é igreja morta. Eu já me preparo para a crise. Eu já faço cara de crise. Eu já caminho com caminhar de crise. Eu já tenho olhar de crise. Então tá bom. Então nós vamos entender qual é o nosso proceder. Qual deve ser, porque está sendo totalmente contrário. Nós estamos numa crise, principalmente, de identidade. Sabe aquela questão do adolescente, quando ele chega, que ele não sabe se ele é criança, se ele é jovem, se ele é adolescente ou se ele não é nada? Não sei o que eu sou. Crise de identidade. Sabe? Não sabe? E às vezes a gente começa a ter crise de identidade porque nós não entendemos quem nós somos em Cristo. E aí nós vamos por qualquer ventinho. Vamos lá em Tiago, comigo, no verso, deixa eu achar aqui. Verso 7. Verso 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. No 6 diz que a pessoa que duvida, ela é como a onda do mar. Quem aqui já conheceu o mar? Levanta a mão. Delícia, né, gente? Amo praia. Como que é a onda do mar? Fica paradinha? Ela é fixa, congelada? Não. Ela vai e volta. Ela vai e volta. Ela não é fixa. Ela não tem um ponto fixo. E muitas vezes nós, como igreja, que é para espantar todo mal, que é para vencer todo mal, que é para vencer toda crise, nós somos como a onda do mar. Hoje eu quero, hoje eu não quero. Hoje eu oro, hoje eu não oro. Hoje eu estou bem, hoje eu estou mal. Hoje eu acredito, hoje eu não acredito. E aí nós entramos na crise do mundo. Então eu quero te perguntar, querido, que igreja do Deus vivo você tem sido? Que igreja do Deus vivo você tem sido para que a crise seja combatida? Que tipo de pessoa você tem parecido para os outros que estão à sua volta? Nós precisamos ser confrontados no nosso caráter. Caráter cristão. Nós chegamos até o Senhor
Temos que chegar da maneira como estamos mesmo, tudo rebentado, relepado, ralado, machucado, desconfiado. Mas nós não podemos permanecer assim, meus queridos. Nós estamos numa fase no nosso país, crise de verdade. Não existe verdade. É mentira, desde os púlpitos até os políticos. É engano desde o púlpito até os políticos. Por que eu coloco primeiro o púlpito? Que era o primeiro lugar que tinha que haver verdade. E é o primeiro lugar onde há mentira e engano. Nós estamos vivendo essa crise. E eu quero te perguntar, o que você tem feito para que isso seja mudado? Você faz parte dessa corja de vagabundos que falam mentira, que conversam fiado, ou você faz parte da igreja do Deus vivo que fala a verdade? Sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Hoje está mais fácil abrir uma igreja que um boteco, sabia? Qualquer malandro que não tem como sobreviver, igreja virou meio de vida para ele. E aí a gente leva a fama junto com os vagabundos. E eu quero te perguntar, que tipo de pessoa você tem sido dentro da igreja? Como membro do corpo de Cristo? Será que você tem combatido essa crise? Ou será que você está numa crise existencial que você não sabe se você é crente ou se você não é? Que você não sabe se você está falando a verdade ou se não está? Que você não sabe o que você crê ou o que você não crê? Vamos meditar nisso? Diga assim, eu não posso ser como a onda do mar. Amém? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero ver com os irmãos. Nós temos que identificar os nossos sentimentos. Porque às vezes a gente está tão acostumado a enganar e a ser enganado, que a gente não identifica os nossos sentimentos. Quero te perguntar, que sentimento você tem na quarta-feira quando você quer vir para o culto? Preguiça. Desânimo. Fome, porque não dá tempo de eu comer. O que é? Qual é o sentimento? Ai, que canseira, vou ter que aguentar o pastor ou a pastora falando lá 2 horas. Qual é o sentimento que você tem? Qual é a motivação do seu coração quando você vem para a igreja quarta-feira? Nós temos que analisar os nossos sentimentos. Nós temos que analisar o que está no nosso coração. Porque nós estamos passando um tempo difícil, sim. E vai ficar mais difícil, quero te avisar. Até que Jesus volte. É palavra. Mas nós temos que ter uma posição para que a gente persevere. Olha aqui no verso 3, fala assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Diga perseverança. Agora eu quero te fazer essa próxima pergunta. Você é perseverante nas coisas que você empreende? Você é tão perseverante na sua vida cristã como você é no seu trabalho? Você é perseverante na sua posição, na sua família? Você é perseverante na sua vida de oração? Qual é o tipo de perseverança? Perseverança até que eu conquiste a bênção? Perseverança até que alguém me dê alguma coisa? Perseverança até que tudo fique tranquilo e eu possa deixar o Senhor? Depois do sentimento que está no seu coração, qual é a sua atitude? Você persevera? Porque é muito fácil, irmãos, eu falar que eu estou perseverando por 1 mês. Agora eu quero te perguntar, quantos aqui têm perseverado por 15 anos? Quantos têm perseverado por 20? Ai, nem tenho essa idade, pastora. Que bom, querido. Está na flor da idade, as juntas nem endureceram ainda. Eu tenho perseverado por mais de 20. Então nós às vezes falamos de coisas aqui, vocês ficam pensando, está usando o púlpito para quê? Para pregar a verdade que eu tento viver. Por isso eu tenho convicção disso que eu estou te falando. Mas eu quero te perguntar, você tem perseverado? Ou você é daqueles que cada hora você quer um lugar ou uma maneira porque você está cansado? Hoje eu li uma coisa muito interessante, estava até comentando na hora do almoço com o pessoal ali. Hoje em dia a igreja ficou igual clube. Hoje em dia não é muito normal a gente ser sócio de clube, né? No meu tempo era. A gente era sócio de clube, era a coisa mais chique que tinha.
sócio de clube. E aí, quando não cumpria alguma coisa, quando tinha alguma coisa que a gente não gostava, a sauna está mal cuidada. A piscina é assim, assim. As festas não são boas. Eu pegava e ia para outro clube. Ficava sócio de outro clube. E hoje em dia tem acontecido isso porque falta essa perseverança que fala aqui no livro de Tiago, na carta. Falta perseverança, porque nós não sabemos quem nós somos. Nós temos uma crise de identidade. Isso aí está acabando com a igreja. Eu não sei quem eu sou. Eu não ajo como quem nasceu de novo. Eu quero Jesus Salvador, mas não quero Jesus Senhor. E aí eu me perco e quando não me agradam, eu procuro outro lugar. Não, eu não gosto que fala para eu não levantar para beber água. Primeiro, por mim, não tinha nem aquilo ali. Porque ninguém morre. Outra coisa que eu quero te perguntar para a gente ir mais adiante. Vamos lá comigo. No verso 6, como eu citei, que diz assim. Vamos começar no 5, porque senão não dá para entender. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Diga assim, liberalmente. Você pede sabedoria para Deus? Às vezes a gente pensa Salomão. Salomão podia pedir qualquer coisa para Deus. Riqueza, bens, poder, saúde. Ele pediu sabedoria. Por que você acha que ele pediu sabedoria? Porque ele entendeu o propósito de ser de Deus. E aqui eu acho muito interessante nessa carta de Tiago, que fala que se algum de vós necessita de sabedoria. Por que vocês acham, irmãos, que ele começa falando de provação e depois ele fala para pedir sabedoria? Porque se a gente não tiver um pouquinho de comunhão com Deus, de sabedoria e discernimento, nós não vencemos a luta. E nós queremos vencer a crise sozinhos, porque nós achamos que já sabemos. E ficamos agindo como meninos, levados pelo vento. Sabe como que são as crianças aqui? A gente ensina uma coisa, eles sabem que aquilo está errado. Aí quando eles vão fazer, ou eles obedecem, que é mais difícil obedecer, ou eles olham para ver se ninguém está vendo, para eles poderem fazer. E sabe o que é sabedoria? É aquela maturidade que eu tenho de fazer tudo certo, não quando alguém está perto, mas quando eu estou sozinho. Sabedoria é aquela maturidade que eu tenho de fazer porque eu quero agradar a Deus, porque Ele é Senhor da minha vida e eu quero me submeter ao seu senhorio. Por isso nós precisamos de sabedoria na hora da crise. Porque na hora da crise eu tenho que ser crente para valer. Porque senão eu não vou fazer diferença nenhuma. Eu vou contribuir com a crise. Para frente aqui. Verso 12. Eu acho muito interessante. Essa carta é maravilhosa, dá para a gente estudá-la toda. Bem-aventurado o homem que suporta. Diga comigo, suporta. Com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido, o que está aí na sua Bíblia? Quem não aguenta, nem um beliscãozinho, não vai aguentar um tapa na cara. Vai ser reprovado. Eu só sou aprovado quando eu suporto com perseverança a provação. Não murmurando, não retrocedendo, não culpando alguém, porque a gente sempre tem que culpar alguém. Nós somos tão covardes e tão sem caráter que nós temos que achar um culpado. De preferência que não seja eu. Aqui fala depois, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a quem? Se você ama uma pessoa, você quer desagradá-la? Se você ama uma pessoa, você vai querer judiar dela? Se você ama uma pessoa, você vai querer fazer alguma coisa que venha prejudicar essa pessoa? Quem vai receber, quem perseverar, aguentar a luta e mostrar para o Senhor, eu estou aqui. Eu sou igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. E sabe o que eu faço na cara da crise? Eu oro. Teve uma história, com crise se cresce. Com crise se mostra o caráter. Você quer saber quem que é o camarada?
Faz ele ficar contrariado. Faz ele não concordar com alguma coisa, que você vai ver quem que é o camarada. Você vai ver como ele vai se manifestar. A gente vê muito isso na política, né? As pessoas fazem daquele jeitinho bonito e depois você vai ver quem que é. Você quer saber como que você vê o caráter do cara? Olha na provação. Olha na hora que você vai discipliná-lo. Olha na hora que você vai falar uma coisa para ele que ele não gosta. Ou quando ele está fazendo alguma coisa, você fala, irmão, não é assim. Aí você vê o caráter da pessoa. A maneira como ela reage. A maneira como ela trata você. A gente costuma ver isso muito quando os líderes... Que às vezes tem certos irmãos que submetem a nós, assim, disfarçadamente, mas faz de conta que submete. Não sei se por medo, eu sou mansinha. Dá para ter medo de mim ali? De jeito nenhum, boazinha. Mansa de coçar. Agora, quando o líder vai, que ele acha assim, esse aí é um qualquer, aí é lindo como ele reage. Com crise, na crise, eu mostro o meu caráter. E eu quero te perguntar, querido, qual tem sido a sua atitude? Outra coisa, nós precisamos identificar os nossos sentimentos. Nós às vezes vamos caminhando com sentimentos ruins, vamos caminhando e tocando a vida com sentimentos de mágoa, falta de perdão, com pecados não confessados, e nós vamos caminhando e arrastando isso se torna uma âncora. Sabe aquele dia que você não está conseguindo nem ficar em pé? Outro dia uma irmã virou e falou assim, nossa, mas está difícil demais para mim, eu não dou conta. Não dá conta porque está querendo carregar sozinho, e está arrastando. Então nessa noite, nós vamos começar a resolver os nossos problemas. Diga assim, eu preciso resolver os meus problemas. Irmãos, às vezes nós achamos que nós somos tão bons, que nós podemos resolver os nossos problemas sozinhos, e arrastando todo mundo, pisando em quem eu precisar, não me submetendo a nada, e acho que está tudo resolvido. Nessa noite eu quero te chamar a resolver os seus problemas. Tem um caráter de cristão autêntico. Tem um caráter daquela igreja que faz a diferença. A única esperança é Deus. Nós temos crise moral, crise de valores, crise de respeito. Nós estamos numa crise de verdade, ninguém fala a verdade mais. Nós temos crise de tudo. Hoje em dia, os filhos enganam os pais enganam os filhos. Ah, promete coisa para poder comprar o filho. Nós temos uma crise em todos os sentidos, uma crise de valores. Pessoas que às vezes não dão valor na salvação, que é algo que só Deus pode dar, e algo que eu posso perder, e dão valor aos bens materiais. Eu quero te perguntar, qual crise você está vivendo? E você tem se enterrado nela? E você não tem feito diferença nenhuma como igreja do Deus vivo? Será que você tem sido um motivo abençoado, solucionador de crise? Ou você tem sido um motivo de crise dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua família, dentro da igreja, no seu grupo discipulado, porque você não consegue conviver? Porque você não consegue se relacionar? Porque você não consegue se submeter? Qual tem sido a sua crise, meu querido? E eu quero definir crise de novo, porque nós vamos orar. Olha aqui. Momento perigoso ou difícil, período de desordem. Tem alguma coisa que está difícil na sua vida? Que você tem que tomar alguma decisão, ou que você já tomou, e está perigando você perder alguma coisa? Tem alguma coisa em desordem na sua vida? Está tudo certinho com a lei de Deus? Sou fiel em tudo, pelo menos nas coisas básicas de um cristão? Sou fiel no dízimo e na oferta, sou fiel com meu esposo ou com minha esposa, sou fiel no meu trabalho, não enrolo o serviço. Vocês sabiam que fazer de conta que trabalho e não trabalhar é pecado? Você sabia? É pecado. Sabe funcionário público que fica fazendo de conta que trabalha porque tem estabilidade? É pecado. Sabia disso? Sabe menino que fala que vai estudar, fala para o pai e para a mãe que vai estudar e não estuda? É pecado. Sabe colar em prova? É pecado. Está tudo certinho? Olha que sério. Momento perigoso ou difícil. Período de desordem. O que está fora do lugar na sua vida, querido? Eu não sei. Você sabe? Não, nem sei. Nem parou para pensar? Então está em desordem mesmo.
Outra coisa, situação conflituosa, tensão, crise familiar. O que é tenso na sua vida? Ai, qualquer coisa vira briga. Qual é a situação que você não resolveu ainda? Será que você está sendo uma bênção para resolver a crise ou você está sendo motivo da crise? Outra coisa, expressão de ausência, carência, crise de mão de obra. Eu digo que algumas mulheres donas de casa vivem essa crise aqui de mão de obra. Que elas querem se arrumar, elas querem ir para a academia, elas querem ir para o salão e elas não querem arrumar a sua casa. Nós temos visto muito isso acontecer, pessoas que a gente aconselha. E eu quero dizer para vocês, mulheres, você tem obrigação de manter a sua casa em ordem. Ah, mas eu trabalho fora. Problema seu. A obrigação de manter a sua casa em ordem é sua. Eu quero dizer isso aqui quantas vezes for necessário. Sorte sua que eu não tenho tempo de ir na casa de todos, porque eu queria ir na casa de todas, igual eu fazia lá em Goiás, que eu tinha tempo, eu ia, eu ensinava a lavar banheiro, ensinava a catar piolho de menino, ensinava a dar banho em menino, ensinava, as que quiseram aprenderam. São uma bênção hoje. Chego na casa delas, dá até gosto. Aprenderam a ficar melhor que eu. Porque a questão é essa. Será que tem crise de mão de obra na sua casa porque você é preguiçosa? Será que o homem não tem conseguido prover o alimento na casa porque é preguiçoso, desonesto? Será que o homem não tem conseguido prover autoridade na sua casa? Tem crise de autoridade dentro do lar porque o homem é um banana? Será que tem crise dentro do lar porque a mulher quer mandar? Será que tem crise dentro do lar porque há uma gritaria, uma desorganização em tudo? Como que está a sua casa? Mais uma aqui. Crise de moralidade. Eu quero te perguntar, quais são os seus assuntos na roda dos amigos? O que você assiste na televisão? O que você vê no computador? Nós mostramos o nosso caráter no momento da pressão e no momento que nós estamos sozinhos. Que nós achamos que ninguém está vendo. E nessa noite eu quero te perguntar, será que você tem sido motivo? Você tem sido instrumento de resolver as crises? Ou você tem sido o motivo da crise em tantos lugares, onde você trabalha, na sua casa, na igreja, no ministério? Nós temos visto muito, irmãos. Nós sentamos outro dia para organizar o aniversário da igreja e eu fiquei assustada com quão poucos a gente pode contar. Porque cada um está ocupado no seu próprio fazer. Cada um está ocupado na sua própria casa. Aí parece que nós não temos casa. Eu tenho casa, eu tenho filhas, eu tenho marido, eu tenho serviço, tenho tudo isso, como você. Sabe qual que é a diferença? Eu me dispus a fazer. Eu perseverei. E você? Por quanto tempo você tem perseverado? Já está cansado? Você perseverou até quando? 1 ano? Você perseverou 10? Está pouco. Quanto tempo você tem perseverado, irmão? Você não consegue perseverar nem sem dormir na hora da palavra? Porque você dorme na hora da palavra. Como você tem perseverado? Que tipo de pessoa e de igreja você quer ser? A pessoa que se afunda na crise? Nós estamos te ensinando. Vamos voltar lá em Tiago para a gente encerrar. O pessoal pode subir. Porque senão tem uns que vão cair da cadeira. Vamos ler novamente Tiago. Começando no verso 2, capítulo 1. Depois você lê essa carta toda na sua casa, vai fazer bem para você, para vencer a crise. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Você fica feliz quando você passa por luta, irmão? Coisa louca é essa. Verso 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz, diga perseverança. Que gracinha. Então eu tenho que passar aprovação para perseverar. Ai, não quero não. Acho que eu não vou perseverar nem hoje.
Tem uns que fazem isso, persevera num culto de quarta, aí no outro já não persevera. Ai, cansei. 4. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Um deficiente é aquilo que alguma coisa não funciona bem. Eu quero te perguntar, você é um ótimo profissional às vezes, mas você é um ótimo servo de Deus? Você é um ótimo profissional, mas você é um ótimo pai? Você é um ótimo profissional, mas você é um ótimo marido? Porque senão não adianta. Não adianta. 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Irmãos, quando nós duvidamos, Deus não pode entregar. Ele está ansioso por nos entregar a vitória. A vitória sobre a crise, seja qual for você está passando. Dependendo da crise do país, porque a igreja do Senhor é a solução para toda crise. Se posicionar. Verso 7. Verso 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Eu quero ficar até aqui. A questão do inconstante. Eu quero te fazer uma pergunta. Em quem você confia mais? Na pessoa que está sempre do mesmo jeito, com a mesma posição e persevera? Ou na pessoa que um dia está de um jeito, outro dia está de outro? Um dia você vê, outro dia você não vê? O que é mais confortável? O que é melhor para nós? Será que nós somos desse tipo de pessoas que inspiram confiança? Será que nós somos do tipo de pessoa que eu posso contar, que as pessoas podem contar? Será que eu sou do tipo de pessoa de uma palavra só? Ou será que eu sou como a onda do mar? Que vai, volta, uma hora está alta, outra hora está baixa, outra hora é forte, outra hora é fraca. Irmãos, a crise mostra o caráter. Só que nós temos que vencer. Nós temos que fazer a diferença nesse Brasil, nesse mundo. Às vezes a gente fica culpando, é a Dilma. Realmente, aprontou, roubou o que podia, o que não podia. Mas eu quero te perguntar, será que você está sendo melhor dentro da igreja do Senhor do que foi aquela mulher lá? Será que você não está roubando de Deus? Será que você não está roubando dos irmãos a bênção? Porque às vezes nós somos motivo de maldição para a vida do irmão. Porque ele olha e fala, não, aquele ali não educa nem o filho. Não, aquele ali não cuida nem da vida dele. Às vezes nós julgamos e apontamos o dedo. E eu quero te dizer, o Brasil hoje, ele é um país que tem muitos evangélicos. Se o povo de Deus fosse realmente povo de Deus, se o povo de Deus fosse daquele que entende que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, quero te dizer uma coisa, meu querido. Nós não estávamos nessa situação. Nós estamos nessa situação porque nós somos covardes, porque nós somos avarentos, porque nós somos mentirosos, porque nós somos daqueles que querem levar vantagem, como aquele povo que está lá no governo. Quero te fazer uma pergunta aqui, você responde aí no seu coração, não responde alto não, senão vai ficar feio para você. Se a gente pedir uma ajuda para alguém, a pessoa vira e fala assim, nossa, a igreja virou comércio. Agora a gente falar assim, não irmão, nós estamos vendendo negócio, você vai ter um benefício. Você vai ter um jantar, você vai ter um bem. E todo mundo pode ajudar. Porque nós somos como esses políticos. Nós queremos fazer troca e barganha com Deus. Porque nós somos desonestos e queremos levar vantagem em tudo. Porque nós não fazemos de graça. Porque nós não temos amor a Deus e a obra e as almas. Então nessa noite eu quero te chamar a um compromisso. Pensa primeiro o sentimento do seu coração. Depois eu quero te chamar a um compromisso de ser aquele que acaba com as crises. Não aquele que gera crise, aquele que vive em crise. Sabe esses irmãos que você olha neles e diz, ai, toda hora ele tem um problema? Aquele irmão que você olha nele, toda hora você pergunta, tá tudo bem, irmão? Ai, na hora que ele fala, ai, você já sabe que vai vir alguma coisa? Não seja desses, querido.
Seja daqueles que são instrumento de solucionar problemas. Seja daqueles que fazem a diferença e alegram a vida do outro irmão. E eu quero que você pense hoje, em que pé você está? Em que lugar você está? Sou daqueles que geram crise, que os outros olham em mim, dá até vontade de chorar? Porque tem um seu olho neles, dá vontade de chorar. Principalmente na hora que vocês chegam aqui, gente, na quarta-feira. Eu olho em vocês, dá vontade de chorar. Vontade de chorar. Parece vocês trabalhar com a bola de ferro no pé o dia inteiro. No sol. Misericórdia. Nós precisamos fazer a diferença no nosso país. Pelo menos dentro da nossa casa. Pelo menos dentro da nossa igreja. Pelo menos na nossa cidade. Aí depois, irmão, o resto é consequência. Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas pessoas você ajudou esse ano? Você foi instrumento para que ela não morresse? Será que você tem sido solucionador de crise ou gerador de crise? Nós vamos orar nessa noite. Eu não sei o que passa no seu coração. Para falar bem a verdade para você, eu não quero nem saber. Mas você sabe, e Deus sabe mais ainda. Então, se você está disposto a ser daqueles que fazem a diferença, eu estou com você. E Deus está com você. Agora, se você não tem essa disposição, ô meu querido, eu sinto muito, mas sabe qual que é o seu caminho, o seu final? É o inferno. E a derrota. E é viver no meio da crise mesmo. Se você tem esse desejo, gostaria que você ficasse de pé, curvasse a sua cabeça e falasse com Deus. Eu não posso fazer isso por você. Fala com Deus. Coloca para Ele qual que é a crise que você está vivendo hoje. Se é uma crise de identidade, porque você não sabe se é crente ou se não é. Se é uma crise de fé. Se é uma crise de verdade, porque você não consegue dizer a verdade em todo o tempo. Se é uma crise de honestidade. Seja qual for a sua crise, eu gostaria que você colocasse diante de Deus. Nós vamos orar. E o que eu posso fazer por mim e por você é orar. Agora o posicionamento é seu. Mas eu gostaria muito que a partir dessa noite, pelo poder da palavra de Deus, você pudesse sair de toda crise que o inimigo muitas vezes tem te colocado, tem enredado você por esse caminho. Eu gostaria muito de ser instrumento de Deus para que você hoje tomasse uma nova posição, uma direção certa, uma direção coerente. Você parasse de lamber ferida, de ficar com dó de você. Que você entendesse que você é um servo do Deus Altíssimo e você pode se posicionar e que Deus vai te honrar. Que onde há perseverança, Deus honra e que Deus vai fazer na sua vida.